Esdras, capítulo 5. Ó Espírito Santo, me usa como ponto de contato para trazer a mensagem ao coração do teu povo. Fala, meu Deus, de uma forma extraordinária no coração de cada um. Revela o querer e a vontade do Senhor para nós. Traz, meu Deus, uma direção para nossas vidas e nos conduza de uma forma extraordinária. Revela para nós, meu Deus, o seu querer, os teus planos, os teus propósitos. Revela para nós a sua obra e a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Que a palavra do Senhor ela adentre nosso coração e dê frutos. Então, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Divino Espírito Santo conduza-nos, que o Espírito Santo nos revele e fale conosco na vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, amém, graças a Deus. Capítulo 5, versículo 1. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, que está sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, Josuá, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrate, e Sater-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles e assim lhe perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem estas muralhas? Perguntaram mais: quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciões dos judeus, de maneira que foram obrigados a parar até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre o que, irmão? Sobre isso. O que nós podemos aprender e o que nós vamos aprender aqui nessa palavra de Deus. Está atrapalhando o som? Não está atrapalhando não, tá? Está dando para ouvir aí, né? Então veja que Deus, ele levanta 2 profetas. Israel está desanimado. A reconstrução do templo parou a obra por 16 anos. E eles voltam de novo a querer reconstruir o templo de Deus, o edifício. Veja que esse edifício aqui era a casa de Deus, para que aquele povo pudesse, o que, irmão? Buscar, se fortalecer. Há muitas pessoas que pensam que não vir na igreja, alguns desigrejados pensam que não vir na igreja, que a igreja é ele. Não, a igreja somos nós. Eu sou a igreja. Só que eles se esquecem o seguinte: Jesus disse: congregai-vos. E qualquer membro do corpo, qualquer membro nosso que viver fora do corpo, o que é que acontece com ele? Ele apodrece. Se você tirar um dedo e ainda você tentar fazer uma cirurgia para o colar rapidamente, ele ainda o que, irmão? Se sustenta, porque o corpo alimenta ele. Assim é o galho da árvore. Se você o cortar, lançar ele fora, ele seca. Se você podar uma árvore, aquele galho que você podou ele, mas se ele ainda estiver no tronco, ele não morre. Assim também somos nós diante de Deus. A Bíblia diz que Deus, João capítulo 15, que o Pai é o agricultor. O Deus é a videira verdadeira e o Pai é o agricultor. E todo ramo que dá nele, que tiver nele, ele limpa para que dê o que, irmão? Mais fruto ainda. Então assim somos nós na presença do Senhor. Então veja que aqui eles estão reconstruindo, e para reconstruir essa obra precisou daqueles 2 profetas estar perto dele, alimentando ele, sustentando ele. E o povo estava desanimado.
E nós sabemos que quando o desânimo, ele nos bate, ele nos alcança, ele atinge toda a área da nossa vida. O desânimo leva a nós, o que, irmão? A nos afastar. O desânimo leva a gente, que, irmão, está longe da vontade e do propósito do plano de Deus. Então veja que aqui o povo estava desanimado. E o que é que Deus vai fazer? Deus vai levantar 2 profetas para reanimar aquele povo, a reconstrução. E quando nós viemos na casa de Deus, que você vem ouvir a palavra vai te levantar, a palavra é para te erguer. Diante dos problemas que você está enfrentando, diante das lutas que você está enfrentando, tem um Deus que quando você vem ouvir a palavra dele, ele te levanta, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, e o levantar é de quem? É de Deus. Então, aqui Zacarias e agora o Ageu, eles estão preparados para levantar aquele povo, animar aquele povo. E a pior coisa, o desânimo, que, irmão? Espiritual. O desânimo espiritual, quando ele bate, você não tem desejo mais de ler Bíblia, você não tem desejo mais de orar, você não tem desejo de buscar, você anda uma pessoa desanimada, a sua vida espiritual, ela fica decaída. E é essa área que o inimigo, ele inverte, é na nossa área espiritual. Desanimando a área espiritual, ele desanima todo o propósito que nós temos com Deus. Então, nós vamos aprender aqui que Deus, ele quer animar você, que Deus, ele quer te levantar, mas para isso Deus vai usar os 2 profetas. E veja que a Bíblia está dizendo aqui, começando no versículo 1, e nós vamos começar a distinguir isso aqui e trazer o que Deus quer revelar para nós aqui nessa noite. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá, em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josuá, filho de Josadaque, começaram o que, irmão? A reconstruir. O que é voltar a reconstruir? É voltar o que, irmão? A restaurar o que foi o que? Destruído. Então veja, muitas das vezes nós tivemos uma vida destruída, destruída pelo pecado, destruída pelos desejos físicos, pelos desejos carnais, pelas nossas vontades. E quando nós chegamos à casa de Deus, que nós somos templo do Senhor, somos morada de Deus, habitação do Espírito Santo, Deus, ele quer nos reconstruir. E quando Deus, ele pensa em reconstruir nossas vidas, é óbvio que ele vai tirar algumas coisas, ou a maioria das coisas, ou 100% das coisas, para ele refazer de nós, nos refazer de novo. E você sabe que a pior coisa é você recomeçar os escombros. Antes de você pegar uma casa lá nos alicerces e começar do que você ir tirando todo o que, irmão? Todo entulho, derrubar ela para refazer de novo. Mas Deus, ele é paciente em refazer uma obra em nossas vidas, e ele quer refazer essa obra. Mas para refazer é necessário que ele levante 2 profetas, e esse profeta leve palavra de incentivo àquelas pessoas. É necessário que quando você vem à casa de Deus, você fique bem ligado, voltado para a palavra, com os ouvidos bem atentos, porque a palavra vai te animar, vai te levantar e vai te colocar de pé, em nome de Jesus. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ouvir atentamente o que Deus tem para falar conosco. E nessa noite eu espero que cada um dos irmãos fique atento a essa mensagem. Então eles disseram isso, o que diz no 3, terminando 2. Então Zorobabel, filho de Salatiel, Josuá, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus. E os referidos dos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrate, e Seter-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles, e assim lhe perguntaram: quem deu ordem para vocês o que, irmão? Reconstruir esse templo e restaurar o que, irmão? Essas muralhas. Veja que agora o oponente se levanta. E quando você quer reconstruir sua vida com Deus, quando você quer se achegar a Deus, quando você quer agora ter um encontro com Ele e reconstruir sua vida diante dEle, vai aparecer os oponentes.
vai aparecer as lutas. O inimigo não vai cruzar os braços e ver você se levantar. O inimigo não cruza os braços e não vai ver você agora orando, buscando, sem uma reação dele ou sem uma ação dele. A função desse inimigo é desanimar você, é não querer que você venha reconstruir sua aliança com Deus, sua vida com Deus. Então o que esse inimigo faz? Ele se levanta. Veja lá no capítulo 4, versículo 4. E aí nós vamos para outro livro. Capítulo 4, versículo 4. De Esdras. Acharam? Diz assim: então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho de construção. Contrataram conselheiros para frustrar os planos deles, e fizeram isso durante todo o reinado de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei do que, irmão? Rei da Pérsia. Então observe que aqui agora começou uma guerra espiritual. Qual é essa guerra espiritual? É para que eles não reconstruam o templo de Deus, a casa de Deus. Porque nós sabemos que é na casa de Deus que nós ouvimos uma palavra de força, de vigor, de levantar, de colocar você nos trilhos de novo, para que você siga a Deus agora. Então o inimigo, ele vem se levantando, e essa artimanha de Satanás no desânimo espiritual, é essa artimanha que ele usa para fazer o povo de Deus desanimar. E como é que desanima? Ele arrumando um problema, ele arrumando uma situação, é ele preparando uma luta ou um problema que vai querer te atingir, que vai querer parar você, desanimar você, para que você desanime na caminhada, para que você pare nessa caminhada e você não venha reconstruir aquilo que está o que, irmão? Destruído. O que você tem que fazer? Nós temos que nos animar. Então veja que aqui agora é uma guerra espiritual. Que guerra é essa? É o povo terreno. E eu estava falando pela manhã o seguinte, que o homem natural, ele briga com o homem o que, irmão? Espiritual. Dentro de mim, dentro de você, tem um homem que já morreu, tem velhas obras que foram sepultadas, mas o inimigo, ele nunca quer o que, irmão? Ele nunca quer parar. Lembra Mateus 12, 43? Mateus 12, 43 diz bem claro: quando o espírito do mundo sai do homem, anda por lugares o que? Áridos, procurando repouso. Por isso diz: voltarei para a minha casa, e encontrando ele vazio, varrido, ornamentado, torna o estado dele pior do que o que, irmão? Do que o primeiro. E veja que esse inimigo, quando ele sai, a Bíblia diz que ele vem com 7 piores. O inimigo, quando ele sai, o problema quando sai da nossa vida, não pense você que ele esqueceu da gente. Não pense você que depois que nós vemos na igreja, nós vamos ficar imune a ataques. Não. A Bíblia diz: no mundo tereis o quê? Aflições. A Bíblia diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando que no leão, procurando alguém que possa tragar. Então, quando nós viemos na igreja, às vezes aparentemente tudo vai bem, mas daqui a pouco começa aquela perseguição maligna, aquela perseguição do diabo, para que nós venhamos desanimar, para que nós venhamos parar, sair da presença de Deus. Então eles estão reconstruindo os muros. Além de reconstruir o edifício, eles estão construindo o que, irmão? Muralhas. E o que esse inimigo faz? Eles começam a perturbar eles. E as perturbações, elas vêm no nosso dia a dia. Às vezes estamos enfrentando certas situações que nós falamos: meu Deus, eu estou orando, eu estou indo para a igreja, eu estou buscando, meu Deus, porque a minha vida está assim, porque a minha situação não está mudando, porque meus problemas não passam. E às vezes nós pensamos até e pedimos para Deus nos levar logo, para que essa tormenta passe. Às vezes nós perdemos até um pouco da esperança e da fé, e achamos que nós vamos ter que passar com esse problema até Jesus voltar. Mas o que eu quero te dizer é que Deus, ele está na direção da sua vida. Ele quer animar você, ele quer levantar você. E esse inimigo, qual é o propósito dele? Diz aqui o versículo 4 ainda: então o povo da terra
começou a desanimar o povo de Judá e perturbando no trabalho do que, irmão? Da o que, irmão? Da construção. Quando você quer construir sua vida com Deus, o inimigo não vai ficar de braços cruzados. Como eu falei, ele não vai ficar parado sem uma ação na sua vida. Ele quer que você desanime, ele quer que você pare. Qual é a função que esse inimigo quer? É desanimar, desestruturar você. Veja quantas pessoas que nós conhecemos que não tem mais desejo nenhum de ver a igreja, não tem mais ânimo, não tem mais força, não tem mais vontade. A vinda dele à casa de Deus já saiu do que, irmão? Da sua, como é o nome? Da sua agenda, já está fora da sua agenda. Tem planos para todas as coisas, mas não tem um plano de vir à casa de Deus. Se considera um cristão, mas não vem buscar. Se considera cristão, mas não vem adorar. Se considera cristão, mas não busca. Então nós precisamos, aquele povo estava perturbando ele, para que eles desistissem, desanimassem de reconstruir a casa de Deus. E tem muita gente que não quer mais reconstruir, não quer mais fazer a obra de Deus, não quer mais se dedicar para Deus, não quer mais se empenhar para Deus. Então veja que aqui é uma guerra, o que, irmão? Espiritual. E nessa guerra espiritual eram pessoas do que, irmão? Da terra. Um homem terreno, ele luta com o homem, o que, irmão? Espiritual. Vamos lá rapidinho, deixa aí marcado, por favor. Vamos lá em Gálatas capítulo 5, versículo 17, por favor. Gálatas 5, 17. A obra de Deus tem que estar na agenda das nossas vidas. Todos acharam? Vamos lá, irmãos. Diz assim, o 16. Digo, porém, o seguinte: viva no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo do que, irmão? Da carne. O que é que aqueles homens estavam fazendo? Ali tinha uma guerra. Eram os homens terrenos lutando contra quem? Contra o povo de quem? De Judá. Para quê? Para que ele não reconstruísse mais o que, irmão? O templo, a casa de Deus. A sua vida é a habitação de Deus. A sua vida é a habitação do Espírito Santo. E se você não reconstruir sua vida e não colocar Deus nas suas agendas, no dia a dia, de ler Bíblia, de orar, de buscar, nós vamos desanimar. O desânimo vai chegar até nós. Então veja que ali apareceu uma guerra. Aqueles homens, quando souberam que a reconstrução estava sendo feita, eles se levantam para aquela obra, o que, irmão? Parar. Lá em Neemias diz que a obra parou. Mas aqui fala também que 16 anos eles conseguiram reter as obras, até o rei Dario mandar uma carta por o Artaxerxes, e a obra de Deus dá continuidade. Então assim também somos nós temos que persistir. E aqui está mostrando para nós que o homem natural, ele briga com o homem, o que, irmão? Espiritual. Há uma guerra na sua vida, há uma guerra na minha vida, para que nós não viemos fazer a vontade de quem? De Deus. Lembre que quando eu estava construindo o muro, a Bíblia diz bem claro, é bem taxativa a Bíblia, dizendo que o povo terreno se levantou contra ele. Um homem terreno dentro de nós, ele se levanta contra você todos os dias. Para quê? Para que você não leia, para que você não tenha o seu momento com Deus, para que você não busque a Deus, para que você não ore, para que saia da sua agenda espiritual a leitura da Bíblia, a comunhão com Deus, a leitura da palavra, a oração no dia a dia. O inimigo não quer isso, porque é isso que alimenta o cristão, é isso que fortalece o cristão, é oração, é leitura da Bíblia. Então veja o que ele fala no 17: porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra o que, irmão? Contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então veja, a nossa carne ela é cheia de vontade, cheia de desejos, cheia de planos, cheia de propósito.
Eu estava falando pela manhã que a pior coisa é eu querer reconstruir alguma coisa e não colocar Deus na nossa vida, e não colocar Deus nos planos que nós fazemos. Todo plano nosso tem que ter Deus na direção. Se nós estamos projetando alguma coisa, vamos colocar Deus no nosso projeto. Porque colocando Deus, a Bíblia diz, tudo que você armar ou querer fazer e apresentar diante de Deus, tudo sairá bem. Então o que é que eu tenho que fazer? Estar diante de Deus. Então veja que aqui os inimigos agora, eles se levantam. É uma guerra, é uma luta. E eu e você temos essa luta no nosso dia a dia. Todo dia nós temos uma luta. É um homem natural brigando com o homem que é irmão espiritual. E onde é que esses dois brigam? Ele briga dentro de nós. É você querendo ir na igreja e o homem natural dizendo, não vai hoje não. É você querendo vir buscar a Deus, é você querendo orar, é você querendo ler a palavra de Deus, e o homem físico, o homem carnal está dizendo, não. Mas a Bíblia diz, se sujeite a Deus e resiste a quem? E ele o que, irmão? Fugirá de você. Então veja que lá em Esdras capítulo 4 diz que quando ele estava reconstruindo os muros, o inimigo se levanta, o inimigo se coloca de pé, o inimigo não cruza os braços, o inimigo não quer você na casa de Deus, ele não quer você aqui dentro, ele não quer você ouvindo, ele não quer você congregando. O que é que ele quer te mostrar? Que você em casa lendo a Bíblia está bom, que você em casa ouvindo uma mensagem pelo YouTube, que você em casa ouvindo um pregador, está tudo bom para você, está jóia. Amigo, se nós não lutarmos e não resistirmos o diabo, ele não foge da gente. Por isso que a Bíblia diz, sujeitai-vos portanto a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de quem? Fugirá de vós. Então veja aqui que o inimigo ele está armando uma grande cilada. Qual é a cilada que ele está armando? Ele está dizendo bem claro, dentro de mim, dentro de você, porque, aí do 17, porque a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra o que, irmão? A carne, porque são o que, irmão? Oposta entre si. Então aquela guerra, que era uma guerra física, hoje é uma guerra o que, irmão? Espiritual. Aquela guerra que os homens estavam querendo mesmo reconstruir os muros e a casa de Deus, para eles voltar a congregar, voltar a orar, para o povo de Deus buscar a Deus. E tem gente que fala, não, igreja hoje somos nós somos a igreja. Mas veja que a função de Deus era sempre ter um lugar para o povo que, irmão? Adorar Ele. Então aqui, o inimigo também nos dias de hoje, ele luta para que você não chegue até a casa do Senhor, não venha ouvir a palavra, não venha se alimentar dela, não venha cultuar, não venha dar seu culto racional para Deus. O que é que ele quer fazer? Paralisar você. Veja que muitas vezes ele coloca diversas coisas, é sono, é cansaço, é desânimo, não, já fui, não, agora não vou não, eu fui tal dia, hoje eu não vou. Ele faz tudo para você desistir. E dentro de nós, esse homem natural, ele briga com o homem espiritual. E aí tem uma coisa, quem nós estamos alimentando? O espiritual ou o natural? A Bíblia diz, a quem obedecer, sois o que, irmão? Sois servo. Se eu obedeço o homem espiritual, eu vou ser o que, irmão? Espiritual. E eu estava falando que o homem espiritual, ele alimenta o que, irmão? A família dele. A mulher espiritual, ela alimenta o que, irmão? O marido. O marido espiritual, ele alimenta a esposa. E os pais espirituais alimentam os seus filhos. Então eu estava falando que quando uma mulher de Deus, ela é espiritual, ela alimenta aquela também que está fraca. Ela sustenta aquela que está querendo parar, desanimar. O homem de Deus espiritual, ele percebe quando aquele irmão está fraco, ele percebe quando aquele irmão está desanimado. E o homem espiritual, ele vai lá, levanta aquele irmão, ele dá uma palavra, ele vai lá, conversa com ele, meu irmão, estou sentindo você meio assim, meu irmão, estou orando por você, meu irmão, estou buscando por você. Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, porque nós estamos um para ajudar o que, irmão? O outro. A Bíblia diz, bem claro, então nós temos que nos dedicar para a obra de Deus. Então veja que aqui a carne e o espírito estão brigando.
É uma luta constante em nossa vida. Esdra estava passando por uma luta, e ali a casa de Deus precisava ser reconstruída, e o inimigo ele não para de se levantar. Nós precisamos entender que a obra de Deus só anda com homens valentes, homens espirituais, mulheres espirituais, voltadas para fazer a obra de Deus, enfrentando qualquer barreira, enfrentando qualquer obstáculo. Nós somos homens chamados para animar pessoas que estão desanimadas. O homem espiritual anima pessoas que estão desanimadas. A mulher espiritual anima outros que estão, que irmão? Desanimada. Eu não ouvi um amém. Misericórdia. Então veja que aqui a carne e o espírito estão brigando um contra o outro. Mas tem mais coisas para nós ler. Voltamos para lá. Voltamos lá para Esdra. O livro de Esdra é uma reconstrução. Esdras e Neemias. Vamos lá? O capítulo 4 ainda no versículo 4. Capítulo 4 ainda no versículo 4. Tem muita coisa para a gente aprender. Acharam? Diz: então o povo da terra começou a desanimar o povo de quem, irmão? Quem é o povo de Judá? É o povo de quem? É o povo de Deus. Mesmo ele sendo de Deus, está faltando para ele ataque? Não. Os oponentes, ele não olha porque você está na igreja, ele não olha porque eu sou um pastor, ele não olha porque você é um obreiro, ele não olha porque você é um homem de oração, ele não olha porque você é uma mulher de oração, ele não olha o seu nível espiritual, ele não olha o seu nível financeiro, ele não olha a sua estatura nem a sua idade. A função dele é destruir, ou pequeno, ou médio, ou grande, ou novo, ou velho. A função dele é matar, roubar, destruir. É a única função que ele tem. Então aqui ele quer parar a obra de Deus. Então ele vai tentar de todas as formas, de todos os jeitos, para desanimar o povo de Deus, para fazer o povo de Deus desanimar, não ir à frente. Veja que tudo que nós fazemos lá fora dá certo, fisicamente falando, lá fora. Mas tudo que é para a obra de Deus, encontramos o quê? Obstáculo. Encontramos obstáculo. Se nós armamos uma coisa para fazer na igreja, não sei se vai dar, não sei se posso, não sei se... Mas quando é uma coisa física, no instante a coisa o que, irmão? Decorre, no instante a coisa anda. E eu estava falando pela manhã que nós aqui somos uma família, é um dependendo do outro, é um ajudando o outro. Temos que ter um grupo forte, um grupo que sustente um outro. Quando fala, vamos fazer isso, é um ligando para o outro, vamos fazer, já deu certo, está ligado, em nome de Jesus. Mas quando um levanta e fala, não vou ver. Nós temos que ser homens decididos na obra de Deus. E aqui, aqueles homens estavam decididos. Qual é a decisão desses homens carnais? Desses homens terrenos? É parar um homem o quê? Espiritual. Olha o que ele diz, ainda o 4 e o 5 agora. Então o povo da terra começou a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho da construção. E contrataram o que, irmão? Conselheiros, para frustrar o plano deles. E fizeram isso durante todo o reinado de que, irmão? De Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei do que, irmão? Então foi um rei, apareceu outro, mas o intuito dele, o desejo dele é não ver a obra de Deus o que, irmão? É não ver o templo o quê? Construído. Ele não quer ver sua vida construída. Ele não quer que você construa uma vida espiritual. Ele não quer que você tenha uma vida de fé. Ele não quer que você tenha uma vida de esperança. Ele não quer que você tenha uma vida de confiança. O inimigo ele trabalha desanimando você no dia a dia. Como é que ele faz isso, pastor? Às vezes usando uma outra pessoa. A Bíblia diz que ele usou o que, irmão? Que ele pagou a conselheiros. O que é conselheiros? É aquela pessoa que nós vemos no nosso meio dá conselhos o quê? Negativos. Negativo. Dá conselho, não vai dar certo não. Não vai não. Não sei o quê. Nós temos que nos levantar e ter cuidado com essas pessoas que às vezes querem nos aconselhar de forma o que, irmão? Errada. Então ele contrata conselheiros.
Então o que aqueles conselheiros ia fazer? Ia persuadir o que, irmão? Aquele povo, que a função dele é não deixar a obra de Deus ser o que, irmão? Construída. E o povo está tão desanimado, que veja lá em Ageu, vamos lá em Ageu, capítulo 1, versículo 2. Então Deus está levantando aquele povo e animando aquele povo. O livro de Ageu e Zacarias, ele fica perto um do outro. Zacarias, Ageu e Obadias eram os 3 profetas que estavam sempre levantando o povo de Deus e trazer uma palavra para sustentar o povo de Deus. Se não achar, não tem problema não. Ouvindo também a fé vem. Ageu capítulo 1. Não se poste não, que eu tenho que juntar a pregação aqui, que eu poderia ficar citando sem abrir a Bíblia. Mas eu gosto de abrir para você aprender também, folhear a palavra de Deus. Vamos lá? Ageu, vai para Mateus, se você acha Ageu. Ageu capítulo 1, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser o que, irmão? Reconstruída. Então o desânimo que ele bate na pessoa, a pessoa fica tão desanimada que às vezes acha que ainda não é tempo ainda de quê, irmão? De reconstruir a casa de quem? De Deus. Então veja que Deus aqui há uma preocupação. E o Ageu, ele está trazendo uma mensagem de força. E está dizendo para aquele povo: espera aí, vocês estão pensando que ainda não é tempo de você reconstruir sua vida? Vocês estão pensando que ainda não é o tempo de você reconstruir a casa do Senhor? Há muitas pessoas que nós chamamos para a igreja e falam assim: ainda não é o meu tempo, ainda não é minha hora, ainda não é meu dia. Um dia eu vou, um dia quem sabe. Eu não tenho vontade, eu não tenho desejo. Eu não vim para a igreja por vontade e nem por desejo. Eu vim para a igreja por necessidade. E essa necessidade que eu tive de vir foi que me levou a eu agora ter desejo de estar na casa de Deus. Então veja que Deus, ele está falando bem claro, chamando Ageu e levando uma mensagem através de Ageu para aquele povo, e despertar aquele povo dizendo o seguinte: olha, vocês estão achando que não é tempo de vocês restaurar a casa de Deus? Vocês estão pensando que ainda não é tempo de você se levantar? Não é isso que ele fala no 2? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, quem estava falando? O povo. Mas Deus estava ouvindo o povo. E o que o povo dizia? Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser o que, irmão? Reconstruída. Então veja, muitas das vezes é aquela mensagem que aquela pessoa que está machucada, magoada, ferida, se machucou, alguns decepcionados com a igreja, algum decepcionado com o pastor, mas vai uma palavra forte ao coração daquela pessoa, mas aquela pessoa não quer o que, irmão? Não quer mais ouvir, não quer mais se levantar, não quer mais entender que Deus está mandando ele e ela reconstruir sua vida com quem? Com Deus. Voltar de novo para fazer a obra de quem? De Deus. Então muitas das vezes a gente desanima, não temos força para levantar. E aí a palavra de Ageu foi para o que, irmão? Olha o que ele diz no versículo 3: por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruína? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com quem, irmão? Com vocês. Então é o tempo de nós se levantar. Temos que fazer uma reflexão em nossa vida. Eu preciso me levantar, eu preciso me erguer, eu preciso de reconstruir minha vida espiritual, eu preciso de reconstruir minha fé, preciso de reconstruir minha confiança. Muitas das vezes as coisas vão acontecendo na nossa vida e nós não vamos percebendo. Às vezes estamos levando a obra de Deus como de qualquer forma.
levando de qualquer maneira, levando de qualquer jeito, fazendo a obra relaxadamente. Não, temos que fazer com vigor. Temos que nos preparar para dar o melhor para Deus. Temos que nos preparar para dar o melhor de nós para o Senhor. Amém, irmãos? Então, Deus, Ele é grandioso para a nossa vida. E aí mesmo, em Zacarias, voltando mais uma página, e aí nós terminamos a pregação. Zacarias capítulo 1, 3. Então, a palavra de Ageu está trazendo o que, irmão? Ânimo. E qual é uma palavra de ânimo? É aquela palavra que muitas das vezes você está lá no médico, fez todos os exames, e depois daquele, é só voltar uma página aí, só passar uma página, passou uma página, chegou, os dois livros são colados no outro. Então veja, o que é uma palavra de ânimo? Palavra de ânimo é quando você, vou dar duas referências. Você faz um currículo, coloca numa empresa, e de repente você espera 1 mês, 2 meses, 3 meses. De repente uma pessoa vem falar para você: olha, ligaram para você aqui, disse que é para você o quê? Se apresentar naquele emprego. O que é que você faz? Você cria um ânimo. Opa, graças a Deus, vou trabalhar. Ou então quando você vai no médico e vai pegar o resultado daqueles exames, depois de tudo, o médico vira para você e olha para você e diz: olha, você está boa, olha, você está bem, você está legal. Como é que você volta? Você volta alegre, você volta animado. A palavra de Deus também, ela faz isso em nossa vida. Às vezes você vem para a igreja um pouco desanimado, cabisbaixo, e aí Deus nos usa para te dar uma mensagem dizendo: eu sou contigo. Misericórdia. Amém. Jesus Cristo, meu Pai. Eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Eu estou com você até a consumação do século. E a palavra te levanta. Você sai daqui, já não sai mais como você entrou. Você sai daqui confiando que Deus está com você. Você sai daqui confiando que Deus está na sua vida. Então a função de Ageu e a função nossa que somos pregador é levantar você com uma palavra de fé. É falar para você que tem um Deus que Ele vai te sustentar. É falar para você que tem um Deus que Ele vai te animar nos momentos difíceis da sua vida. Misericórdia, meu Pai. Está difícil hoje. Então nós precisamos cada dia nos sustentar a cada momento e nos fortalecer. E a palavra te fortalece. Espero que os irmãos coloquem essa palavra no coração. E que cada um de vocês guarde. Volta lá para Esdras. E nós vamos acabar lá. Capítulo 5, nós vamos acabar lá. Volta para Esdras capítulo 5. Onde nós começamos, nós terminamos. Paulo disse: estou bem certo que nem a morte, que nem principado, nem potestade, nem anjos, ou qualquer outra criatura me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Acharam? Voltando o 5, versículo 4. Perguntaram mais: quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam com quem, irmão? Estava sobre eles, estava sobre os anciões dos judeus, de maneira que não foram o que, irmão? Obrigados o quê? A parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por cartas sobre o que, irmão? Sobre isso. E eles o que, irmão? Não pararam, eles continuaram. Não parem. Os inimigos armam tudo para você parar. Os inimigos fazem tudo para você desanimar. Mas quando você está convicto daquilo que você está fazendo para Deus, ninguém pode parar você. Quando você coloca no coração: meu Senhor, eu lembro-me que quando eu comecei o Evangelho, não foi fácil.
Era um brincando, era um caçoando de mim, era um, ih, irmão, e agora é crente, não sei o quê. Um mangava, outro brincava, outro ficava tirando sarra da minha cara. Mas eu não dei ouvido para nada disso. Eu ouvi o que eu queria, eu ouvi Deus. Ouça a Deus que você vai conseguir. Amém? Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Ele.